Olá, hoje a gente vai mergulhar num material que é, assim, um dos pilares da sociologia. É um trecho de As Regras do Método Sociológico, de Emile Durkheim, publicado lá em 1894. E a nossa missão aqui é tentar entender uma ideia que, na época, foi revolucionária. Com certeza. Durkheim olhou para aquele aparente caos da história humana, tribos, impérios, cidades, reinos, e se perguntou: tem como colocar ordem nisso? Exato. Tem como criar um método científico para classificar sociedades, do mesmo jeito que um biólogo classifica, sei lá, insetos e mamíferos? E essa pergunta, é importante dizer, não era só uma curiosidade acadêmica dele. Era o grande debate intelectual da época. De um lado, você tinha os historiadores, que Durkheim dizia que eram nominalistas. O que isso quer dizer? A França do século XIV, cada uma com sua moral, suas leis, sua economia própria. Eram únicas, individuais e, portanto, incomparáveis. Ah, entendi. Tentar achar um padrão seria forçar a barra. Exatamente. É quase como dizer que cada pessoa é tão única que é impossível criar psicologia, porque não existem padrões de comportamento. É essa a lógica. E do outro lado do ringue, estavam os filósofos com o que ele chamava de realismo extremo. Eles diziam o oposto. Essas sociedades individuais são só detalhes, sabe? Combinações passageiras. O que é real mesmo é a humanidade, com H maiúsculo, uma entidade única que evolui segundo uma natureza humana universal. Ou seja, ou tudo é único e incomparável, ou tudo é, no fundo, a mesma coisa. Isso. Duas visões que, cientificamente falando, não levam a lugar nenhum, né? Se tudo é único, não dá para ter ciência. Se tudo é a mesma coisa, também não tem muito o que descobrir. Então, como é que ele sai dessa sinuca de bico? Propondo uma terceira via. Ele diz, nenhum, nem outro. Existem, sim, o que ele chama de espécies sociais. Espécies sociais? Sim, grupos de sociedades que compartilham características estruturais tão fundamentais que a gente pode estudá-las como um tipo, uma categoria. É uma forma de ter o melhor dos dois mundos, reconhecer a diversidade imensa que existe, mas ao mesmo tempo ter uma base para comparação para a ciência. Ok, a ideia de espécies sociais é a isca. É genial. Mas como você define essas espécies? Porque se o critério for errado, todo o sistema desmorona. E o mais interessante é que ele começa justamente atacando o método que parece mais óbvio, né? Aquele que eu ou qualquer um provavelmente sugeriria primeiro. Que seria sim, pegar cada sociedade, uma por uma, escrever uma monografia gigantesca descrevendo absolutamente tudo sobre ela. Leis, costumes, arte, religião, tudo. Economia, tudo. E depois, com uma pilha de 1000 monografias, sentar e comparar para ver o que elas têm em comum. Parece o caminho mais completo e rigoroso, não é? Totalmente. Parece a coisa certa a se fazer. Mas ele diz que não. Por quê? Por duas razões que são, assim, demolidores. A primeira é a impraticabilidade. É uma tarefa infinita. Infinita? Sim. O número de características de qualquer sociedade é literalmente ilimitado. Como você decide o que é importante para comparar? A cor do cabelo das pessoas, o tipo de cerâmica. O sistema de impostos? Exato. Para saber o que é essencial, você já precisaria de um critério de seleção antes de começar a analisar. O que anula a premissa de olhar tudo primeiro. Ah, então é a clássica paralisia por análise. Você se afoga em tantos dados que nem sabe mais o que estava procurando. Fica impossível separar o ruído do sinal. Perfeito. E a segunda crítica é ainda mais forte. Mesmo que fosse possível, seria inútil. Inútil. Sim. Durkheim diz que um método desses, na melhor das hipóteses, só serviria para organizar o que a gente já sabe. Seria um grande arquivo, um resumo de pesquisas já feitas. Mas uma boa classificação científica tem que ser mais do que isso. Ela tem que ser uma ferramenta que guia a investigação futura, que cria pontos de referência para a gente poder organizar as sociedades que a gente ainda não estudou. Ela tem que abrir portas, não só arrumar a casa. Isso. Entendi. Então, se olhar para tudo de uma vez é impossível e inútil, qual é a saída? Não dá para simplesmente ignorar os fatos.
como ele resolve esse paradoxo de precisar de um critério antes mesmo de começar a pesquisa? Então, a solução dele é de uma simplicidade que chega a ser genial. Ele diz: em vez de olhar para os costumes, as ideias, a religião, coisas que são muito variáveis, vamos olhar para a base de tudo. As sociedades são feitas de partes, de pessoas e grupos. Então a chave está na sua composição, Na estrutura. na estrutura. Ele propõe um método focado em 3 coisas: qual a natureza das partes que formam a sociedade, qual o número dessas partes e como elas estão combinadas. Ele chama isso de morfologia social. É basicamente a anatomia da sociedade. Ah, que interessante. Então, em vez de olhar o comportamento ou a personalidade da sociedade, ele quer olhar o esqueleto. É como se ele estivesse desmontando um motor para ver as peças, em vez de só ouvir o barulho que ele faz. É exatamente isso. E para mostrar como esse foco na estrutura é crucial, ele critica duramente outro gigante da época, o Herbert Spencer. Spencer também queria classificar sociedades por complexidade, o que parece muito com a ideia de Durkheim. Mas, segundo Durkheim, ele cometeu um erro fatal. E qual foi o erro? A definição de Spencer para sociedade simples, que é o ponto de partida de tudo, era vaga demais. Era algo como um grupo que funciona junto sobre um centro de poder. Muito amplo. Muito. Com essa definição, ele acabava jogando no mesmo saco sociedades completamente diferentes, como os gregos da época de Homero, que eram um conjunto de cidades-estado guerreiras, e um feudo do século X, que era uma unidade agrária e hierárquica. Nossa, nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. É como classificar um tubarão e um leão juntos na categoria predadores complexos. Ignora a estrutura fundamental de cada um. Entendi. A régua dele era muito imprecisa. E qual é a régua de Durkheim? Como ele define essa unidade social básica, o ponto zero? A definição dele é extremamente rigorosa. Para o Durkheim, a sociedade simples é aquela que não é resultado da junção de outras sociedades anteriores. Ela não tem divisões internas que já foram um dia sociedades independentes. Ele dá um nome quase poético para isso: a horda. A horda. Parece o nome de banda de metal. Totalmente. E ele descreve a horda como o protoplasma do reino social. Protoplasma? Ele realmente queria ser o Darwin da sociologia, né? A linguagem é toda emprestada da biologia. Completamente. E essa ambição é a chave para entender o método dele. A horda seria esse grupo original, onde os indivíduos estão juntos, lado a lado, de forma atômica, sem nenhuma outra estrutura intermediária. Um bloco único, indivisível. Isso, claro. Ele mesmo admite que a horda pura talvez nunca tenha existido. É mais um conceito teórico, um ponto de partida lógico. E na prática? Qual é a coisa mais próxima dessa horda que a gente consegue observar na história? O clã. Ele define o clã como a unidade política fundamental. Mesmo que um clã tenha famílias dentro dele, essas famílias não são segmentos políticos autônomos. O clã é o primeiro nível de organização política que não pode ser quebrado em partes menores que também sejam políticas. Ah, ok. Com essa peça básica, o clã ele finalmente tem o seu átomo social para começar a construir a tabela periódica das sociedades. Certo, então ele tem a peça fundamental de Lego na mão. Como ele começa a montar as estruturas mais complexas com isso? Ele cria uma escala, passo a passo. O primeiro tipo acima do clã é o que ele chama de sociedade polissegmentar simples. Nome complicado. O nome mas a ideia é fácil. É uma sociedade formada pela simples repetição de clãs, um ao lado do outro. Como uma vizinhança de clãs. Sem uma prefeitura ou um governo central forte unindo todo mundo. Exato. Ele dá como exemplo algumas tribos iroquesas ou da Austrália e até as primeiras cúrias da Roma Antiga, que eram basicamente as primeiras assembleias de cidadãos organizadas por esses clãs. Ok, primeiro degrau. E depois? O próximo passo são as sociedades polissegmentares simplesmente compostas. Essas já são formadas pela união do tipo anterior. Pense numa federação de tribos, onde cada tribo já é por si só um agregado de clãs. Como a confederação iroquesa que ele menciona.
A Confederação Iroquesa é o grande exemplo dele. É uma camada a mais de complexidade. É a união de uniões. Faz sentido. E o último nível que ele descreve no texto é a sociedade polissegmentar duplamente composta, que é a fusão de sociedades do tipo 2. Um exemplo disso. O exemplo clássico é a própria cidade de Roma. Roma não nasceu do nada. Ela foi a união de várias tribos, que por sua vez eram a união de várias cúrias, que por sua vez eram a união de vários clãs. As tribos germânicas, com seus condados e subdivisões, também se encaixam aqui. Mas espera aí, não é só uma questão de empilhar mais peças, né? Porque uma confederação de tribos que mal se falam é muito diferente de um reino totalmente unificado, onde as tribos originais perderam sua identidade. O grau de cola entre as partes deve importar muito. Precisamente, e esse é um dos pontos mais sutis e importantes do método dele. Ele chama isso de grau de coalescência. Coalescência. Ou seja, o nível de fusão entre os segmentos. Ele compara Roma com as tribos germânicas justamente para mostrar isso. Em Roma, os clãs originais, as gentes, se fundiram tão completamente na cidade que rapidamente perderam qualquer poder político. Viraram mais uma memória ancestral. Foram absorvidos. Já nas tribos germânicas, a organização baseada em clãs e famílias continuou tendo uma importância política real por muito mais tempo. Ou seja, não basta contar as peças, tem que ver o quão forte elas estão grudadas. Se os grupos que formaram a sociedade ainda mantêm uma vida própria, ou se eles foram completamente dissolvidos num todo maior. Isso muda tudo. Muda completamente o tipo de sociedade. Exato. E isso nos leva a uma pergunta que o próprio Durkheim precisou responder. Por que a gente pode chamar isso de espécies? O que garante que esses padrões de combinação não são só acidentes históricos únicos? Nos levando de volta ao problema dos historiadores. A resposta dele é baseada numa lógica de combinações limitadas. Como o elemento básico, o clã, é sempre o mesmo, e as formas como ele pode se combinar com outros clãs não são infinitas, Certo. é inevitável que as mesmas formas de composição se repitam em diferentes lugares e épocas da história. Essa repetição de um mesmo padrão estrutural é o que, para ele, define uma espécie social. Faz sentido. É a mesma lógica da química. Você tem um número limitado de elementos e eles se combinam de formas previsíveis para criar as moléculas que a gente conhece. Mas essa analogia com a biologia, que ele adora usar, deve ter um limite, né? Uma sociedade não tem um DNA que passa de geração em geração. E você tocou no ponto nevrálgico, a distinção mais importante que ele faz. A grande, imensa diferença entre uma espécie biológica e uma espécie social é a hereditariedade. A hereditariedade. Sim, no mundo biológico, a genética é uma força interna poderosíssima que garante que as características de uma espécie sejam transmitidas com uma estabilidade incrível ao longo de milhões de anos. Um leão de hoje é, para todos os efeitos, igual a um leão de 1000 anos atrás. Exato. No mundo social, essa força interna não existe. As características de uma espécie social não são transmitidas pela geração do mesmo jeito. Ele argumenta que, como regra, quando sociedades se combinam, elas não geram uma versão maior de si mesmas. Elas dão origem a uma sociedade de um tipo totalmente novo. Nossa, espere um pouco. Então ele está dizendo que a França do século XIX não é uma descendente evoluída das tribos gaulesas, mas uma espécie social completamente diferente. Isso vai contra toda a nossa ideia de identidade nacional contínua, de uma história linear. É uma ideia bem radical, na verdade. Extremamente radical. Para ele, a sociedade que resulta da fusão é uma nova entidade. O mais próximo que teríamos de uma hereditariedade social seria a colonização, quando um grupo leva sua estrutura para outro lugar, mas mesmo aí, o contato com o novo ambiente, com outros povos, muda tudo tão drasticamente que a espécie original não se mantém pura. Entendi. A consequência disso tudo é que os contornos de uma espécie social são muito mais fluidos, muito mais maleáveis às circunstâncias do que os de uma espécie biológica. O tipo sociológico é menos definido, mais aberto a variações. Uau! Que jornada! Então vamos recapitular. A gente começou com um dilema. Ou cada sociedade é um floco de neve único, ou
todas são manifestações da mesma humanidade. Certo. Durkheim recusa os dois e propõe as espécies sociais. E a chave para defini-las não está nos costumes ou nas ideias, mas na estrutura, na morfologia. Qual a peça básica e como ela se combina. Ele parte do clã e monta uma escala de complexidade medindo não só o número de partes, mas o quão fundidas elas estão. É um plano ambicioso. Muito. Para transformar a sociologia numa ciência de verdade. Exatamente. Ele nos deu um método, um caminho. E esse método, mesmo sendo do século XIX, nos deixa com um pensamento final que é incrivelmente atual. O modelo de Durkheim é todo baseado em sociedades que se formam por agregação física, por território, por conquista. Clãs se juntam e formam tribos, que se juntam e formam cidades. A base é a proximidade geográfica. Certo, o mundo físico. E a provocação que fica é: como a gente aplicaria um método morfológico hoje? No nosso mundo globalizado e digital. Exato, os segmentos que formam a nossa vida social não são mais só vilas, cidades ou nações. A cola que nos une não é só o CEP. Nós nos agregamos em comunidades online que atravessam o planeta, trabalhamos para corporações multinacionais que são mais poderosas que muitos países. Nos unimos por movimentos ideológicos que não têm fronteiras físicas. Isso, se Durkheim estivesse escrevendo hoje, qual ele diria que é a nossa horda? Qual é o nosso clã do século XXI? Qual é a unidade social fundamental a partir da qual a nossa complexa sociedade global está sendo construída? Essa é a questão que o método dele nos desafia a responder.